Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o primeiro episódio do podcast do Jornal 10. Meu nome é Magno Guedes e hoje, em 5 de abril, o tema não podia ser outro que não a pandemia do novo coronavírus. Para conversar comigo a esse respeito, eu tenho a honra de receber meu amigo Arthur Delgado, administrador de empresas graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, mas também um apaixonado por relações internacionais e direito. Arthur, é com você. Então, vou começar aqui citando primeiro, eu acho que o que mais tem chamado a atenção, né, nesse quadro todo, principalmente no Brasil, inclusive eu diria até na mentalidade das pessoas, é uma certa disparidade na nossa cadeia de comando. Então, a gente tem o presidente da República com um certo discurso e os governadores com outro. Então, assim, esse conflito de ideias, ele consequentemente traria algo que não é comum e não é natural da nossa história, né? Principalmente desde a redemocratização, então, onde eu saiba, a gente tem conflitos entre Estado e Federação, mas a maioria dos casos se restringe a imposto, a uma guerra tarifária que eles falam, né? De algum Estado abaixando o ICMS para atrair mais empresa. Nunca uma postura política como a gente tem hoje. E, consequentemente, a gente para questionar aonde começa e aonde termina o poder de um governador, de um prefeito e do presidente. Então, ao meu ver, dada a situação atual, o que a gente mais consegue tirar daí é como a nossa imagem do presidente, que nós votamos, elegemos um chefe de governo, ele nem sempre tem o controle absoluto, por exemplo, da polícia militar. A gente está aqui em Uberlândia, Minas Gerais. A polícia militar de Minas Gerais está submissa ao governador de Minas Gerais. Então, não é o presidente que vai ordenar ou desordenar qualquer ação da polícia. E aí entramos na questão política. Se há esse entrave, né, como dizem, esse atrito entre os entes federativos e a federação mesmo, o que a gente extrai disso aí? A gente consegue enxergar que efetivamente a crise, quando isso acontece em alguns outros países mais precários, isso leva a uma guerra civil. Uma situação dessas, onde você tem uma força armada, o Estado tem uma força armada policial, que está, de certa forma, indo contra a federação, que tem as forças armadas. Mas isso não é a situação do Brasil, porque a primeira crise não se alastrou até esse nível. Então, eu também noto na mentalidade das pessoas um certo alarmismo quanto a isso, né, de falar, vai ter uma guerra civil, vai ter um problema muito sério, né? E que efetivamente também a gente encara como a ineficácia do Estado, ela atinge a vida das pessoas. Porque nem numa crise política dessa, em que o governador decreta quarentena, o próprio presidente, que seria um indivíduo que nessa história estaria dizendo para as pessoas saírem de casa, ele ainda recomenda um pouco do isolamento social. Então, nem nesses casos a gente encontra uma adesão total da população. Você tem eventos isolados, como você teve em Santa Catarina, se não me engano, a polícia fazendo um boletim de ocorrência, que pessoas estavam com um culto dentro de casa, né? Então, aí já é uma face do que pode virar isso, né? Da presença do Estado entrando dentro da sua casa, impedindo você de expressar sua religiosidade dentro da sua própria casa. Então você tem essa face, mas você tem a outra que também o Estado é ineficiente. Então isso não é surpresa para ninguém. Mas a polícia, ela também não fica rondando a rua procurando quem está fora de casa, e mesmo se fizesse, não seria capaz de prender todo mundo. Então, assim, ainda assim, nós temos uma grande parcela da população que está saindo, que está trabalhando, que está vivendo sua vida normal. Então, ao meu ver, toda essa experiência, isso do minha perspectiva pessoal, eu diria que nós vamos começar a questionar mais muitas medidas do Estado, nós vamos questionar mais e parar para se atentar mais a esse lado de até onde o Estado pode interferir, porque
desde a redemocratização, inclusive na própria ditadura, a ação interventora do Estado na vida do brasileiro, ela era limitada em alguns âmbitos. Então, por exemplo, a censura existia. Mas o indivíduo que era o pedreiro lá, ele não era censurado porque a opinião dele, ele não era jornalista, né? A opinião dele não ia para um jornal. Então às vezes ele era privado de informação ou de algo assim, mas o tipo de intervenção do Estado na vida de um trabalhador comum na época, ela era diferente do que a gente está vendo hoje. Então hoje é um negócio muito mais incisivo, você meio que decretar uma quarentena e trancar todo mundo. Isso é bastante incisivo, o brasileiro nunca teve essa experiência e, consequentemente, nunca parou para pensar que chegaria a isso. Então, as pessoas acordarem para esse lado, é interessante se refletir justamente porque como que elas vão encarar isso agora, depois que passar essa crise? Como vai ficar a mentalidade do brasileiro? Será que eles vão se atentar mais até onde o Estado pode agir, até onde o governador pode agir, até onde o prefeito pode agir, até onde o presidente pode agir? Então, ao meu ver, esse é o principal impacto mesmo de todo, inclusive da própria pandemia. Que a pandemia virá e a pandemia vai passar. O impacto econômico virá e, se tudo der certo, também passará. Mas eu acho que o impacto psicológico ele vai ficar. Sem dúvida. Tem mais algo a acrescentar? Não, eu diria algo no relativo à saúde, mas também não é muito espaço adequado para nós discutirmos aqui, falar de cloroquina, falar de medida, né, como a saúde, de tudo isso. Talvez uma conjuntura política, mas não cabe a nós aqui ficarmos discutindo, porque também o nosso poder decisório não é tão grande. Aqui a gente, no máximo, traz um lado de uma perspectiva que antes não vista, mas do lado técnico, somente de algo tão debatido, tão desgastado, tão sem consenso, né? Tem gente dando tiro para todo lado. Então a própria comunidade científica está debatendo, ainda quem que é a gente para ficar aqui? Quem que realmente quiser se informar a respeito do dado científico, vá na comunidade científica. A gente procure gente lá do meio. O que a gente pode informar e o que as pessoas podem buscar aqui é justamente a conjuntura política, o que vai acontecer na economia, às vezes uma informação de uma medida, de um decreto, né, que vai impactar na vida dessa pessoa. Mas, efetivamente, quem precisa hoje ainda consegue trabalhar. E, claro, não no aspecto econômico, né? Porque muita loja hoje já não funciona por não ter clientela. Mas eu digo na questão de liberdade e de segurança. Então a polícia não vai te prender. Mas, ainda assim, há um impacto econômico que o povo não está indo comprar, por exemplo, no varejo muito. A pandemia do coronavírus, agora, início do século XXI, 2020, é o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da nossa época. Isso vai mudar o panorama global de uma forma como mudou lá no início do século XX? Você acredita nisso? Não, o que eu leio mais disso não é que vai mudar a perspectiva global, mas que talvez tenha acelerado algumas tendências. Então, assim, falando global, eu já, inclusive pessoalmente conversando contigo, eu acho que eu já comentei sobre o conceito de splinternet, que é uma tendência de países como a Rússia e a China que não querem, por exemplo, que seus oficiais do governo tenham uma conta no Facebook, já que o servidor do Facebook está nos Estados Unidos. Então, o que eles fazem para evitar esse vazamento de informação é justamente proteger o Estado, né? Eles bloqueiam a internet do país e criam um Facebook, por exemplo, Facebook russo é o VK, que é uma rede social, que é basicamente o Facebook para que os russos não usem Facebook. Então a China já tem feito isso, de criar uma internet. Então split internet vem de particionar a internet. Essa noção de uma rede global, de uma liberdade global nesse nível, ela está sendo fracionada já por alguns estados que querem ter mais controle. E eu vi bastante, inclusive na questão dos governadores
questionando justamente o limite do Estado, essa pandemia acelerou essa tendência de maior controle estatal. Então, alguns países... Justifica o controle, né? Sim, além de justificar, já era uma tendência, então já estava seguindo esse rumo, e agora eles têm a justificativa. Então o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro lá de Israel, ele já começou a articular o que diziam ser um golpe. Aí ele começou a articular, ele encontrou a liderança opositora dele, que é o Benny Gantz, que concorreu com ele nas eleições, era o principal opositor dele, e já começaram a formular uma aliança. Então, assim, já está unificando o poder. Na Hungria, o Orbán, ele já adquiriu, o parlamento já deu a ele, como primeiro-ministro, poderes plenos no país. Então, inclusive, hoje, se ele quiser assinar a lei, ele assina lá. Chegaram a comentar que foi instaurada a primeira ditadura da União Europeia na Hungria agora. Chegou a ter essa conversa. Sim, porque... devido aos poderes que ele assumiu. Justamente, porque vira uma ditadura. Muita gente não entende o que a palavra significa, né? A ditadura, mas vira uma ditadura. Porque o poder está tudo concentrado no indivíduo. Ele basicamente manda no país. Se ele falar A é A, se ele falar B é B. Então, esse tipo de tendência, inclusive, quando a gente fala de governador e aqui, é como ela se manifestou aqui no Brasil. Então, justamente este momento, a gente fala, por exemplo, Bolsonaro vai dar um golpe, que a gente vivia dizendo isso, né? As pessoas viviam comentando sobre a possibilidade de um golpe de Estado. E essa era a oportunidade. Essa ainda é a época que está passando. E a gente vê justamente o contrário. Parece que o Brasil está realmente... O país está sendo uma federação pela primeira vez. Sim, concordo. E às vezes até uma confederação, né? Porque não é uma federação tão forte. Então a gente tem até aquela noção de que, por exemplo, como seria nos Estados Unidos, em que os estados têm uma liberdade de autonomia muito maior. E como você mesmo disse, pela primeira vez nós estamos enfrentando uma situação em que os estados estão tomando medidas divergentes da diretriz federativa, né? E fica por isso mesmo, entende? Não tem muito para onde fugir. Então o Brasil ele tem meio que seguido o lado oposto, né? O caminho oposto disso. Mas ainda assim reflete aqui, porque os governadores, agindo como líderes de estado, continuam nessa tendência de virar mais autocrata, né? Ficar mais autoritário. Então, e isso também não falando aqui de Dória, São Paulo, de Witzel no Rio, falando de Santa Catarina, entende? Às vezes Paraná, estados assim que o governador nem sempre tem um protagonismo, entende? Nós nem sempre vemos notícias, por exemplo, do governador do Paraná, ou do governador de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, somente na grande mídia, mas agora alguns excessos, né, estão sendo noticiados. E, inclusive, começaram a... Eu me lembro quando estavam fechando as fronteiras, as divisas de estado, e o Witzel, se eu não me engano, ele cancelou os voos. Mas quem, de acordo com a Constituição, porque cada ente federativo tem sua competência, e a quem compete o cancelar voo e fechar espaço aéreo é a federação. Então o Witzel não teria essa autoridade, entendeu? E aí nós vamos para outra questão. Qual que é justamente o... que no direito se chama o remédio, né? O remédio para resolver essa situação. Num país desestruturado, inclusive, quando isso acontece, como eu disse, vira uma guerra civil, porque só resta o combate armado. Mas aqui nós temos uma cultura completamente diferente para cair nisso, né? Nós não somos uma Líbia com várias etnias, um país com vários grupos étnicos diferentes. Nós somos efetivamente todos brasileiros e não tem muita diferença. Agora, falando um pouco sobre, por exemplo, como essa pandemia do coronavírus, de certa forma, freou algumas tendências, pelo menos a meu ver, que vinham sendo globais.
como por exemplo, você tinha cada vez mais a integração dos países, né? Chamada globalização, a integração econômica entre os países, principalmente na Europa, livre circulação de pessoas, cada vez maior, livre circulação, a economia integrada, tudo. E hoje nós temos, por exemplo, dentro da União Europeia, os países adotando, como você mesmo citou sobre a Hungria, que já vinha adotando, na verdade, uma postura mais dura no sentido de proteger as fronteiras nacionais, né? Mas hoje, então, você tem essa tendência dos países, talvez, adotando posturas mais nacionalistas por causa da pandemia do que o que a gente via anteriormente. Isso aí é o tipo de análise que eu acho que já foge um pouquinho da minha capacidade, justamente porque eu diria, e aqui é um tiro no escuro, é justamente que isso pode ser uma reação temporária. E porque você veja, é uma situação de pandemia global, é uma situação de crise, é uma situação de emergência, os estados estão declarando estado de emergência, estado de sítio no mundo inteiro. Então a tendência é que se fechem. Essa é a tendência. Agora, como eu disse, passada a pandemia, passado isso tudo, eu não duvido que nós retornaremos, inclusive mais forte, à noção de órgãos internacionais. Por exemplo, a OMS. Então, eu imagino um fortalecimento muito grande da OMS após isso aqui. Uma reformulação de como ela é feita. Mas você ganhou uma dimensão muito grande, né? Então, justamente, quando muita gente diz, inclusive, que isso tudo foi planejado, isso tudo foi uma conspiração, em certa medida, ok. Entende? Pode ter uma certa malícia ali por um país ou outro, mas a proporção que esse negócio atingiu, entende? Você vê o mundo inteiro está em quarentena. Se você, por exemplo, pegar o seu Instagram e abrir, você vai ver memes de quarentena na linguagem que você quiser. Porque o mundo inteiro realmente está em casa. Então, assim, eu acho que na hora, como a situação fugiu de controle, a gente vai encarar essa tendência de controle mais autoritário, mas ao mesmo tempo, quando acabar a pandemia, passou isso tudo, a gente vai ver um fortalecimento das instituições internacionais. Agora, como isso vai se dar, se vai continuar essa tendência, né, mais para depois ainda, se a gente vai ter uma reversão desse autoritarismo que a gente começou a enxergar, aí eu já não sei, porque os think tanks, né, que se diz, os pensadores, inclusive aqui que aí mistura muita mídia com o meio intelectual, a gente encara muito a gente não, esse pessoal ele já tem uma frente a favor do fortalecimento das instituições, da globalização, de um controle político global. E como virou um pouco de notícia a manchete do El País, dizendo que, dada essa situação, nós precisaríamos de um governo global. De uma constituição, né? Isso, uma constituição global, consequentemente um governo global. E assim, como você disse, isso era uma tendência, mas era uma tendência mais histórica. Porque eu me recordo na questão da Amazônia, você tinha também um argumento na mesma linha. Então, se não me engano, foi na Foreign Policy, que publicaram. Foreign Policy é uma revista enorme, assim, muito respeitada no meio diplomático e tudo mais, que tratava justamente disso. Falar, por exemplo, de como, teoricamente, o território brasileiro era um território da humanidade, e aí você já destrincha um argumento filosófico, consequentemente, de lei, né, de direito, de justamente ter um controle global. Se tem um controle global, vai ser exercido por um governo global. Então, daí você já vê a tendência lá de trás, entende que vai se aproveitar, eu diria. Não está se aproveitando ainda, mas vai se aproveitar dessa situação. Qualquer variável pode ser utilizada nesse sentido, né? Sim. Até mesmo uma pandemia que parece que vai retroagir os países no sentido contrário, mas na frente pode ser utilizada também como uma forma de alavancar essa ideia de um Estado global, entre aspas, né? Sim, sem dúvida. Agora, uma coisa é verdade também, que como eu disse que a pandemia acelera,
uma guerra mundial, uma pandemia, um problema ambiental grave no mundo inteiro, isso são situações que elas, por tirar da normalidade, isso vai acelerar o processo. Então é natural que nesse momento nós vejamos muito de movimentos, né, políticos ao redor do mundo, assim, agindo como não agiriam antes, porque é justamente essa oportunidade, os anseios aumentam, as oportunidades surgem para que golpes de Estado aconteçam, eventualmente talvez até guerra, mas esse certamente não será o caso. Mas assim, agora é que vai se mover as coisas. Inclusive, já a gente vê cada vez mais, você falou questão de guerra, né? Principalmente mobilização militar nesse momento, uma coisa que pouca gente está comentando, mas que tem ocorrido, também, muito principalmente por parte dos Estados Unidos. E a gente vê também a retórica dos países cada vez mais inflamada. Então você tem, por exemplo, o ministro japonês chamando a OMS de organização chinesa de saúde. Você tem cada vez a retórica mais inflamada entre os líderes de Estado. Porque agora, agora eles têm problemas maiores do que se preocupar com a retórica. Então agora é a hora de se poder falar o que quiser, entende? Agora, teoricamente, uma hora assim, que se diz o que quiser, vai ter consequências, às vezes vão explorar isso ou não, mas o problema tá aí. Então, assim, é complicado, porque nesse momento, justamente, a gente vê uma retórica completamente fora do comum. Quando teve aquele atrito entre o Eduardo Bolsonaro e o embaixador chinês, a gente via como aquilo é algo completamente fora do comum. Assim, dos dois lados, aquilo é fora do comum. Entende? Porque o Eduardo Bolsonaro poderia até ter dito aquilo em outro momento, numa situação mais adequada ou algo do tipo. Não vem aqui discutir o mérito dele. Agora, o tamanho da reação... Porque você pode até debater, o Eduardo Bolsonaro é um deputado federal, ele não tem experiência na diplomacia. Agora, o embaixador chinês, quando ele acusa, por exemplo, e ele pede demandas do país, por exemplo, que, olha, Câmara dos Deputados, deem uma punição a este deputado. Quando ele faz esse tipo de afirmação, ele sabe muito bem o que ele está pedindo. Então, assim, o peso da fala dele naquele assunto já era um negócio completamente diferente, já era de um autoritarismo que não é comum, muito menos na diplomacia, muito menos da voz de um embaixador. Então, esse tipo de dinâmica, e você vê, veio e virou notícia e já passou. Entende? Isso aí era algo que se debateria por meses e meses. Como foi a própria indicação do Eduardo Bolsonaro para o embaixador dos Estados Unidos, que ficaram meses discutindo isso. Então, assim, esse é o momento que as coisas acontecem muito rápido. E aqui a gente entraria em outro tópico, que por acontecerem muito rápido, é preciso que você tenha muita cautela com a informação. Então, você vê como a ideia do fique em casa, ela se disseminou muito rápido pela população. E aqui também você tem a questão do uso da palavra científico, né? E aí você tem a curva, e tem que baixar a curva, e você tem que ficar em casa. E assim, qualquer um que conhece o processo científico, ele sabe que ele não é feito nessa velocidade. Exatamente. Você entende? Então, assim, você sabe que... E aí você vai tratar de algo na área de saúde, que é um negócio ainda mais demorado. Então, assim, é um processo muito mais rigoroso até, porque você está lidando com vidas humanas diretamente. Então, o próprio argumento de que há um consenso na ciência, de que isso... Nunca há um consenso na ciência. Então, assim, a ciência em si, por conceito, ela não pode ter... Não tem consenso. Ela não deve ter um consenso. Agora, assim, você vê como essa ideia, e aqui que é onde eu quero entrar. Não é necessariamente a crítica à ciência ou de quem diz isso, mas como essa noção de que a curva tá lá, a gente tem que abaixar a curva, ficar em casa, quarentena, isso, e já tá tudo definido. Então você vê que a gente já tem uma cartilha pronta, e que não é necessariamente uma cartilha feita, sabe, por alguém, mas como é um momento de crise, é um momento de pandemia, isso aí já tudo foi adotado numa velocidade muito grande. E não só isso foi adotado, foi disseminado, né, por várias pessoas, como também
as pessoas já estão defendendo isso com unhas e dentes. Então, assim, não é uma noção de que veio devagar, de que tá chegando. Não, quando veio a notícia, quando veio quarentena, quando veio a corrente do fica em casa, isso aí já virou a lei. Entende? Isso aí já é a definição. Acabaram meio que já assumindo duas correntes, né? As pessoas da quarentena vertical. Isso, isolamento vertical. Isolamento vertical e isolamento horizontal. Isso, já tem defensores apaixonados dos dois lados. Justamente, os ânimos já estão como se fosse impeachment da Dilma, entendeu? Como se fosse um negócio assim, sabe, que veio sendo construído há meses, que você tem informação, que você tem todo aquele embasamento, você já virou uma briga de torcida muito mais rápido do que é, porque a gente tá no momento que é pra vir virar. Virado, né? Tudo, qualquer tema vai virar uma briga de torcida. Exatamente. Principalmente no Brasil. O que me surpreende nesse caso foi justamente a velocidade que isso virou. E agora, quebrando um pouco essa questão política, eu acho que a gente pode talvez discutir um pouco as implicações, não diria espirituais, mas talvez mais psicológicas disso, porque então a gente estava todo mundo trabalhando normal, a tecnologia avançando a passos largos, como vem fazendo aí, sei lá, desde o final do século XIX. Então a tendência que se vê sempre falando é de aumentar a expectativa de vida, de que aumentar a expectativa de vida da população é uma tendência, de que as pessoas vão cada vez viver mais, ser mais saudáveis. E de repente, de uma hora para outra, vem um vírus que nos coloca de novo na frente à ideia de morte, que é uma ideia que praticamente sumiu. A gente pode dizer, hoje em dia você tem praticamente um enterro de uma pessoa, então até mesmo a disposição dos cemitérios é como se tivesse virado praticamente quase um ato banal. Assim, a morte meio que perdeu. Antigamente a morte era meio que o tema central de certa forma das sociedades arcaicas e até há pouco tempo da nossa própria sociedade. Então ela que dava a medida da vida, as pessoas se enxergavam na medida de que elas sabiam que elas iam morrer. Então isso meio que retorna agora, porque pelo menos a impressão que eu tenho é que as coisas estavam num progresso tão ascendente, e continuam realmente um progresso ascendente, mas assim, que a ilusão que dá principalmente, a meu ver, pro homem ocidental moderno, é que eu não vou morrer, basicamente isso. Que as coisas estão sempre nesse progresso, eu não tenho nem por que pensar nisso, eu não medo a minha vida por isso, e de repente meio que a gente cai pro nosso estágio ontológico real. Então assim, qual o impacto disso na cabeça das pessoas? Então, eu acho que aqui no Brasil, como você disse também, principalmente quem é mais jovem, porque inclusive você vê, claro, o indivíduo que passa dos 50, 60 anos, ele já começa a refletir sobre isso. Mas o jovem, ele trata isso, como você mesmo disse, com uma banalidade absurda. Entende? A morte é algo completamente banal. E eu, sinceramente, eu não acho que vamos mudar a forma de pensar. Não vai ter uma distensão muito grande no psicológico. O que eu acho que vai acontecer é que as pessoas vão se atentar mais a justamente esse caos, a essa, causalidade da vida. Porque se você traçava uma carreira, seguia essa carreira, crescia, entrava na empresa, gerente, diretor, fazia seu plano e você ia crescer, ia dar tudo certo. E assim, não que você não deva fazer isso, mas é importante que se tenha na cabeça justamente o conceito de morte, né? Que você pode morrer e justamente o que se deixa para trás. Agora, eu acho que isso é um negócio mais cultural e da sua tradição, que dá um pouco mais de trabalho para a pessoa, eu diria que absorver. E se o indivíduo já lida com isso de um modo banal, eu não acho que vai ser só essa distensão, só essa pandemia que vai fazer com que ele reflita a possibilidade de morte dele. Mas eu acho que a gente vai entrar muito numa reflexão sobre o que é essa causalidade da vida.
Então, não necessariamente a morte, mas assim, você pode, sabe, quando acontecer uma pandemia, você perder seu emprego, você falir, todos os seus planos irem por água abaixo. Não necessariamente morrer. Mas realmente, quando você diz que, principalmente isso era um sintoma, dado que nós estávamos num crescimento exponencial, cada vez a tecnologia andando mais rápido, com relativa abundância, né, de alimento, de recurso, disso tudo, a morte se torna um conceito mais distante. E assim, isso faz mal, porque, né, nós somos seres nós temos um tempo de vida aqui, né, a gente vai acabar, a gente tem validade aqui. E é importante que você tenha noção disso, justamente para, às vezes, até definir o que importa ou não importa, mas aí já são outros 500. Você consegue ver aquilo que tem validade no momento da sua morte, né? Sim, olhando para trás, né? Sim, até aproveitar aqui para citar o filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, que ele falava que o que vale são as ideias dos náufragos, né? O que é a ideia do náufrago? O náufrago é aquela pessoa que tá afundando, que está naufragando. Então, naquele momento que você está no mar, no seu último suspiro de vida, você está lutando pela sua vida ali, tentando não afogar, as ideias que estão na sua mente naquela hora são elas que têm o valor real para você, são elas que realmente importam. Você não vai pensar naquele momento nossa, amanhã eu tenho que estar, digamos que é um domingo, amanhã eu tenho que estar, deixa eu sair dessa situação, porque amanhã de manhã eu tenho que estar lá na empresa. Isso não vai passar pela sua cabeça. Sim, claro. Vão passar essas questões que realmente importam, as pessoas que você ama, as coisas que você deixou de fazer, os seus arrependimentos, as grandes questões existenciais que vêm nessa hora. Inclusive, até uma coisa que você não vê isso na mídia, as pessoas discutindo, é como isso vai afetar principalmente a classe artística e intelectual, como esse evento vai afetar. Porque todo grande evento gera novas correntes artísticas, gera novas correntes na literatura, no teatro, nas artes. Sempre assim, todo evento de escala global, ou então que afeta a vida de milhões de pessoas, vai desencadear uma nova forma de enxergar a vida pelas classes artísticas. Porque isso afetaria justamente o psicológico e a reflexão filosófica que as pessoas têm da vida, né? Como vai afetar? E essa é a questão. Eu tenho certeza que vai afetar. Sim, como vai, né? Exatamente. Como vai afetar, se as pessoas vão refletir mais sobre a morte, se elas vão ter essa visão, já são outros 500. Mas isso é certeza, do que o mundo não será mais o mesmo a partir de uma perspectiva de reflexão psicológica e filosófica. Até o próprio Átila Yamarino lá, que faz vídeo, aquele cientista que faz, ele fala, olha, o mundo não é mais o mesmo, realmente não é mais o mesmo. A gente tem que ter essa noção na nossa cabeça de que as coisas mudaram, não vai virar um Mad Max, não vai, a gente vai enfrentar uma crise econômica, vai ser difícil, e mudaram também principalmente o que eu acho mais, inclusive, mais grave disso tudo, mudança, é como as pessoas vão olhar o mundo a partir de agora. Então, assim, que nem eu disse, às vezes a gente parte dessa noção de casualidade, porque nós não tínhamos noção de que uma guerra mundial podia... A gente brincava com isso. E a gente ainda brinca hoje a Terceira Guerra Mundial, mas é um evento, assim, sem proporções do que a gente já experimentou, né? E também do que a gente vai experimentar. Eu duvido muito que a gente vai enfrentar um evento dessa escala. Mas uma pandemia dessa dá um sustinho. Serve para que a pessoa se atente um pouquinho mais de que pode acontecer alguma coisa. Coloca a primeira, a gente teve lá alguns anos atrás, H1N1, né, aquela pandemia até me fugiu o nome que era dado na época pra gripe. Gripe... Sim, gripe suína, não? Gripe aviária, suína, acho que era gripe suína. Então, por exemplo, você teve um evento desse há pouco tempo atrás, mas que não chegou nem perto do que a gente tá vendo agora. Sim. Somente nessa questão do lockdown que ocorreu agora, não teve nada semelhante. Mas essa pandemia do coronavírus colocou no nosso, entre aspas, horizonte de consciência, que seria até onde a nossa imaginação consegue conceber as possibilidades de acontecimento, colocou no horizonte de consciência global que isso pode voltar a acontecer ainda, digamos, em 5 anos, em 10 anos. Sim, no nosso tempo de vida, né? Não, no nosso tempo de vida a gente pode ter outro evento desse, que é um evento que, até então, você sair pelas ruas e ver tudo fechado, ver as pessoas trancadas,
com medo e usando máscara. Isso é um cenário de filme. É algo que estava na história só, né? Se limitava à história. A gente não tinha experimentado. Se limitava à ficção. Exatamente. E agora isso se apresenta para a nossa geração, que nunca tinha experienciado nada disso, vai deixar marcas muito profundas e nos abre a mente para que isso pode voltar a acontecer, porque igual, o mundo está cada vez mais conectado e a gente não sabe o que vai acontecer. Na China eles têm os hábitos alimentares mais exóticos possíveis, que inclusive, acredito, foi de onde que veio a questão do coronavírus. Agora foi a ingestão de, até, perdoe se eu estiver errado, ingestão de morcego, não foi? Sim. Algo assim. Não, mas a questão da Ásia como um todo, inclusive grande parte das doenças respiratórias que surgem, essas epidemias, surge da Ásia. Mas isso aí é uma característica específica não só dos hábitos alimentares, como também de... Isso é uma questão, isso é questão de risco político que fazem muita análise disso. Porque é uma população mais idosa, é uma população muito concentrada, a Ásia tem disso, então você tem os bilhões da Índia e da China que não estão distribuídos por toda a China. Na China está distribuída praticamente na costa, a Índia está distribuída ali na parte superior, não tem na parte no sul da Índia não é tão populoso e povoado quanto o norte da Índia. Então essas regiões da Ásia, o próprio Japão, a concentração de pessoas, né, é muito grande. Então você tem uma população idosa, você tem hábitos alimentares não saudáveis, por assim dizer. Você tem um povo que anda muito próximo, muita gente em pouco espaço. Então essa é uma série de fatores. Muito provavelmente não vai ser possível mudar ali, entende? Não vai ser possível você tá a mudança ali. A tendência, inclusive, é de população de crescimento na Índia, né? Justamente, então assim, a tendência é justamente essa. Mas vai acontecer, entende? E agora a gente meio que, sinceramente, já haviam pessoas avisando sobre isso e sobre essa possibilidade. Sim. Então tem uma entrevista que o Joe Rogan fez no começo de fevereiro, eu acho, no começo de março, com um epidemiologista do CDC, o Centro Americano de Controle de Doenças. E esse indivíduo, ele assim, que nem ele não era necessariamente um cientista, ele tinha a origem dele do trabalho dele era no meio científico, ele era um médico, ele trabalhava com epidemias, mas ele se destacou por trabalhar com segurança nacional, entende? Com bioterrorismo. E ele trabalhou muitos anos no governo americano, se não me engano, justamente nessa área. E ele já avisava há muito tempo, nos livros dele, toda a palestra dele, que essa situação do coronavírus, ela era totalmente planejada, totalmente, sabe, algo completamente assim previsível, não no sentido de você saber a data, mas no sentido de que a possibilidade era muito grande, porque nós não estávamos prontos para isso, entende? Os governos não estavam prontos, o povo não estava pronto para uma ameaça vindo daí. E aí que é outro ponto que eu diria que entra na nossa reflexão, que nós estamos prontos para uma guerra na Venezuela, por exemplo. Todo mundo noticia uma guerra na Venezuela. Agora, uma gripe dominando o mundo já não é algo que estava muito, como você disse, no imaginário popular. Só para entender que você tinha dito, no caso dessa entrevista do Joe Rogan seria com o Michael Osterholm. É isso? Esse mesmo, Osterholm. Esse senhor. Ele dá um cenário apocalíptico, sabe? Que é o cenário que o mundo está acabando. Mas ele fala, olha, como isso já era de certa forma previsto, não vai ser tão apocalíptico, isso poderia ser muito pior. Ele dá cenários, inclusive, de outras doenças. Ele dá um exemplo, tem uma doença que está com uma população de cervo específica e que, assim, é quase como uma gripe, transmite igual, quase um coronavírus, só que a letalidade, ao invés de ser 2%, é de 60%. E ele fala assim, para isso pular do cervo pro ser humano é possível, entende? Ele disse, é algo que é possível que aconteça. Então ele dá outros exemplos de doenças assim que são um risco, que eles já têm mapeado, eles já conhecem a possibilidade. Trazendo agora um pouco a questão do coronavírus para a nossa realidade mais imediata, nós, aqui em Uberlândia, né, segunda maior cidade do estado de Minas, então uma cidade relativamente grande, o que você diria que muda efetivamente na nossa vida, na nossa realidade? Então, eu acho que nós temos que ter
dois aspectos em mente. É a economia, claro, e como a gente vai começar a encarar esse vírus. Como a gente vai encarar, a psicologia, a gente já conversou aqui, que isso vai afetar todo mundo. Agora a economia vai da situação de cada um. Então, aquele negócio, você é autônomo, precisa trabalhar, claro que você não vai ter escolha a não ser ir trabalhar. Você não tem comida, tem que pôr comida na mesa, você tem que pôr comida na mesa, né? Não tem pra onde fugir, felizmente. E dada a nossa realidade aqui, de Uberlândia, então assim, o que eu consigo tirar pelas políticas estaduais e municipais é de que o Uberlândia está tentando meio que passar batido. Entende? Nós estamos tomando medidas mornas, eu diria. Não estamos trancafiando todo mundo, não estamos parando tudo. Então, por exemplo, se não me engano, por decreto municipal, fecharam a maioria dos estabelecimentos, mas o mercado tá tranquilo. Tá bem. Lojas americanas, que é mercado, por exemplo, tá tranquilo. Sabe, esse tipo de comércio, sim, um serviço mais básico, onde tá tranquilo, você tem um esvaziamento, por exemplo, do centro da cidade, que é normal. As missas, elas estão, se não me engano, estão ocorrendo portas fechadas, não está acontecendo a missa, só não está com os fiéis lá, então já não tem mais aquela aglomeração, você teve eventos cancelados, então, assim, é um momento para se lidar com calma. É isso que eu acho que é o mais importante, é ter calma. Você tem calma, você espera passar o grave. Agora o que nós temos que esperar, e aí já é um processo mais de acompanhar a política, porque efetivamente normal nenhuma cidade no país vai estar. Não tem como nós esperarmos que isso tudo volte ao normal uma semana que vem. Agora é como esse processo desenvolve. Porque como já foi dito aqui, não há muito consenso, está virando muita gritaria, está virando muita politicagem, pessoas estão aproveitando esse momento. E aí que a gente tem que ficar atento. O que o nosso prefeito vai fazer, o que o nosso governador vai fazer, quais são os seus decretos, Secretaria de Saúde. Porque no aspecto técnico, você tem que atender quem está doente, tem que tratar. E aí vocês correm atrás de recurso e tudo mais. Agora, no aspecto político de você equilibrar, né, o dano econômico, às vezes o dano sanitário, toda a situação, isso já é um processo mais de acompanhamento. Então, o que vai poder abrir, por exemplo, na semana que vem, até quando que vai essas quarentenas, isso já é uma esfera que vale a preocupação. Porque tudo que a gente, por exemplo, disse aqui, nós não temos, ninguém aqui é presidente de país algum, nem primeiro-ministro. Então, para nossa realidade, o que eu vejo importante é isso. É que você tenha noção de que isso aqui vai abrir aqui, isso aqui vai fechar aqui, isso está certo, isso está errado, eu devo participar de uma passeata ou não. Então, assim, se atentar a esse lado político mais próximo, mais de município, mais de estado. Então, aqui, efetivamente, o centro da cidade, as grandes aglomerações estão fechadas, né? Porque é justamente isso que eu acredito que se deva fazer no momento. Agora, até quando isso vai durar, já são outros 500. Se tem que continuar fechado por mais 2 meses, por exemplo. Será que a gente aguenta isso tudo? Então, aí que entra mais consequências. Aí que entra a parte onde eu diria que é mais importante a nossa preocupação. Entende? É se atentar aos decretos municipais, aos decretos estaduais e ficar concentrado nisso. Maravilha. Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast do Jornal 10. Te agradeço imensamente. Sempre à disposição. Agradeço aos nossos ouvintes. Espero vocês na próxima. Semana que vem tem mais. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e nos vemos na próxima.